Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Uma Pitada de Reumato. Esse espaço será destinado para troca de informações, discussão de alguns artigos que eu acho pertinente a vocês, dicas dentro da reumatologia e também alguns bate-papos e, quem sabe, algumas entrevistas também com colegas da nossa especialidade e de outras especialidades que fazem interface com a reumatologia. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Muito bem, hoje eu trouxe para vocês um artigo que eu achei bastante interessante sobre retinopatia por hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é um medicamento bastante utilizado, amplamente utilizado pelos reumatologistas em diversas condições, principalmente no lúpus eritematoso sistêmico, onde nós sabemos que ela apresenta muitos benefícios para o nosso paciente. Diminui a quantidade de flares, diminui o dano, diminui também o risco de fenômenos trombóticos, melhora até o perfil lipídico, melhora até a resistência à insulina nesses pacientes. Por fim, aumenta a sobrevida. Portanto, nós utilizamos em quase todos os pacientes, praticamente 100% dos pacientes, salvo algumas exceções. E qual é o cuidado que nós temos em relação à hidroxicloroquina? O cuidado principal é a retinopatia. Por isso que eu trouxe hoje esse artigo para discutir com vocês. Esse artigo foi retirado da Nature Review. É uma revista que eu sou fã e com certeza trarei muitos artigos aqui para serem discutidos. Esse artigo ele foi publicado no final de 2018, mas mantém-se bastante atualizado. E eu achei pontos muito interessantes dele que eu trouxe aqui para discutir com você. Então, pessoal, esse é um artigo de revisão que utilizou para avaliação apenas estudos com mais de 100 indivíduos, sendo excluídos os pequenos estudos. Desses estudos avaliados, 10 avaliavam os métodos antigos, que são a fundoscopia, avaliação de cores, tela de Amsler e também a acuidade visual. Apesar de serem antigos, ainda são os mais utilizados. 5 estudos avaliaram os métodos novos, principalmente a tomografia de coerência óptica e a campimetria automatizada 10-2. O que seria esse bendito número 10-2? Eu aprendi recentemente com um colega meu oftalmologista aqui de Bauru, Dr. Luiz Tolomei. Aliás, um forte abraço, Luiz. Aqui eu destaco a importância de termos um colega oftalmologista próximo de nós. Não só oftalmologista, mas também colegas das outras especialidades, visto que as doenças reumatológicas são doenças sistêmicas e fazem interface com diversas outras especialidades. 10 graus de visão central representa a visão feita pela mácula, que é a região nobre da retina acometida na retinopatia pela hidroxicloroquina. Então, a avaliação já dirigida para maculopatias. Combinado? Muito bem. Então, falando sobre prevalência, a prevalência varia muito nos diversos estudos. E por quê? Muitos estudos utilizam os métodos antigos. Nos métodos antigos, a prevalência de maculopatia por hidroxicloroquina após 5, 10 anos de uso gira em torno de 1 a 2% mais ou menos. Quando lançamos mão de métodos novos, tais como a OCT, a campimetria automatizada,
A retinografia multifocal e a autofluorescência de fundo, essa prevalência aumenta significativamente para quase 8% em alguns estudos. Aqui eu destaco para vocês a importância de lançarmos mão desses métodos mais atuais. Eles conseguem detectar a lesão da maculopatia pela hidroxicloroquina de uma forma muito mais precoce. E isso faz muita diferença na vida do nosso paciente. Aqui é para a gente entender a fisiopatologia da maculopatia por hidroxicloroquina. O que a gente vê? A região da mácula, a região central da retina, responsável pela visão central de maior acuidade nossa, uma região nobre. Aqui a gente vê as células gangliônicas e os fotorreceptores, tipo bastões e cones. Muito bem. E aqui ampliado os fotorreceptores e o epitélio pigmentar da retina. É ele que eu queria destacar aqui para vocês também. O epitélio pigmentar da retina, além de ter uma atividade importante como fagócitos, eles reabsorvem a luz, uma função de extrema importância, como se fosse o nosso óculos de sol natural, e realmente funcionam assim. Além disso, eles realizam a reisomerização transretinol para 11-cis-retinal, essa eu tive que ler, não tinha como decorar, que é um passo fundamental no ciclo da nossa visão, de extrema importância. E o que tem a ver a hidroxicloroquina com tudo isso? A hidroxicloroquina, ela tem alta afinidade por tecidos ricos em melanina, e a melanina encontra-se em abundância no epitélio pigmentar da retina. Por isso que os nossos pacientes, usuários crônicos de hidroxicloroquina, eles tendem a ter aquela cor acinzentada, por a pele ser rica em melanina. Portanto, há um maior depósito de hidroxicloroquina no epitélio pigmentar da retina. E por 3 mecanismos ela leva à maculopatia. O primeiro, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele aumenta o pH lisossomal, então diminui a potência de degradação desses fagolisossomas. O segundo vai aumentar a quantidade de lipofuscina, que é uma substância que naturalmente com a idade há um aumento natural já com a nossa idade. E com a hidroxicloroquina esse aumento é potencializado, levando a maior degeneração, uma maior potência para a maculopatia. E terceiro, a inibição do processo do ciclo da visão. Como comentado anteriormente, ela vai inibir a reisomerização do transretinol em 11-cis-retinol, uma etapa fundamental no nosso ciclo da visão. E acredita em mim, isso daqui é uma mácula. Então, essa é uma região nobre da retina, responsável pela visão central. E a fóvea é a região central da mácula. A fóvea responsável pela maior acuidade visual. Aqui nós só temos fotorreceptores tipo cones, tá ok? E a lesão da hidroxicloroquina, ela ocorre onde? Ela ocorre nessa região parafoveal, essa é a região acometida caracteristicamente pela hidroxicloroquina. Quais são os tipos de lesão que a hidroxicloroquina leva? Nós podemos graduá-la em leve, moderada e grave, tá ok? Leve, moderada e grave. Nesses cortes que a gente vê aqui do lado esquerdo, a primeira imagem é de uma autofluorescência de fundo. A segunda imagem é de uma OCT. E a terceira imagem é a campimetria automatizada 10-2. Combinado? Então a forma leve, ela leva uma lesão irregular da região parafoveal, a região tipicamente acometida pela hidroxicloroquina. E a gente vê que tem uma lesão leve aqui na campimetria automatizada. Já a forma moderada leva uma lesão em torno de 50% a 100% da região parafoveal, além de um afilamento importante da retina.
Já a forma grave é aquela clássica forma bullseye, ou seja, olho de touro, onde há uma lesão total aqui da região parafoveal. A gente vê que a região foveal central ela está poupada, então há um acometimento característico parafoveal e, além disso, há o acometimento do epitélio pigmentar da retina. Aqui é uma outra foto de um outro artigo só para a gente demonstrar, ilustrar de uma forma melhor ainda a lesão tipo bullseye. Então, nessa região a gente vê a lesão parafoveal que assemelha-se mesmo a olhos de touro. E eu gostaria de destacar aqui com vocês que essa lesão é uma lesão irreversível e progressiva nos primeiros 3 anos após a suspensão do medicamento. Ou seja, a gente tem que evitar ao máximo com que esse paciente chegue nesse estágio, que além de ser reversível, ainda é progressivo. E a fundoscopia tão utilizada, tão solicitada por nós e tão feita por oftalmologistas, às vezes a gente só pede encaminhamento para avaliação de maculopatia e o oftalmologista nos encaminha novamente o paciente descrevendo que a fundoscopia está normal. Ele só quer dizer que o paciente não tem uma lesão grave, não consegue avaliar lesão leve ou moderada, e a gente quer detectar a lesão leve. Portanto, não se contentem com fundoscopia para avaliação de maculopatia por hidroxicloroquina. Quais são os fatores de risco clássicos? Segundo esse artigo de revisão, que utilizou então estudos mais robustos com pelo menos 100 indivíduos, foram elencados 5 fatores de risco característicos relacionados à maculopatia por hidroxicloroquina. O primeiro seria uma dose acima da ideal. E qual que é a dose acima da ideal? Vocês lembram? São 5 fatores de risco e 5 miligramas quilo dia. Então, uma forma da gente lembrar: 5 fatores de risco clássicos, 5 miligramas quilo dia. Aqui é o peso real do paciente. A gente pode utilizar também menor do que 6,5 miligrama quilo do peso ideal do paciente. Porém, além de ser mais fácil usar o peso real, você não precisa calcular o peso ideal do paciente. Tem estudos demonstrando que é melhor a gente usar o peso real mesmo quando comparado com o peso ideal. Então, 5 miligramas quilo dia seria a dose ideal. Lembrar que o máximo de 400 miligramas dia. Combinado? Segundo fator de risco, tempo de uso. Acima de 5, principalmente acima de 10 anos de uso, o aumento da toxicidade é significativo. Quanto maior o tempo de uso, maior o risco de maculopatia por hidroxicloroquina. Terceiro fator é dose cumulativa. Então, uma dose cumulativa acima de 600 a 1.000 gramas na vida do paciente, que isso, em média, se ele tomar um comprimido todo dia de 400 miligramas, leva 4 a 7 anos de uso. Isso aumenta também a chance, o risco de evoluir com maculopatia por hidroxicloroquina. Quarto fator de risco clássico, insuficiência renal crônica, estágio maior ou igual a 3. E quinto e último é o uso do tamoxifeno, principalmente quando acima de 6 meses de uso. Esses são os clássicos 5 fatores de risco para a retinopatia segundo esse artigo. Tem outros artigos também descrevendo mulher, idoso e hepatopata. Porém, nos estudos utilizados mais robustos não foram vistos que esses fatores de risco realmente faziam diferença, tá bom? Então seriam esses 5 mais característicos aqui, de maior fundamento científico. Bom, e qual seria a triagem ideal? Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, a triagem ideal seria realizada com a OCT associada à campimetria automatizada 10-2. A OCT é um exame que tem características de ser mais
objetivo do que a campometria automatizada. A campometria automatizada, ela precisa da resposta do paciente, ela acaba sendo mais subjetiva, apesar de ser o exame mais sensível, ou seja, ela detecta as lesões mais precoces de maculopatia por hidroxicloroquina. Porém, ela é mais subjetiva. O ideal é associar os dois. Se tiver que escolher um, você vai escolher a OCT por ela ser mais objetiva e mais específica. O ideal é associar esses dois métodos. Combinado? E paciente asiático? Paciente asiático tem uma diferença. Eles têm lesões em áreas que não são avaliadas muitas vezes por esses exames de rotina. Nós temos que, na verdade, fazer os exames, mas com uma varredura maior. A gente faz uma OCT mais de amplo espectro e a gente faz uma campometria automatizada, porém a gente aumenta a varredura de leitura para 24 graus ou até 30 graus. Senão a gente não consegue, por vezes, detectar maculopatia nos pacientes asiáticos. E qual seria a triagem ideal para fazermos com esses pacientes? A primeira avaliação, o ideal é fazermos no baseline. E por que isso? Para termos um parâmetro antes de iniciarmos o tratamento com hidroxicloroquina. Será que esse paciente já possui alguma maculopatia? Quanto antes for feito, melhor. Se possível, até antes do seu uso. Mas pode ser feito após o início do uso, não tem problema. Mas lembrar-se do baseline. Sempre fazer essa primeira avaliação. Quando fazer a segunda? Apenas após 5 anos. Portanto, a gente vê aqui que ela é bastante segura nos primeiros 5 anos de uso, necessitando de uma avaliação no baseline depois apenas de 5 anos de uso. Eu sei que na prática clínica, às vezes a gente faz até uma avaliação anual, ainda mais quando o paciente possui fatores de risco para apresentar maculopatia, paciente com insuficiência renal ou mais idoso, enfim, com clínicos, creatinina menor, a gente acaba até pedindo uma avaliação anual, mas na teoria você precisa de um baseline depois de 5 anos. Após o 5º ano, aí sim torna-se anual. Por quê? O aumento de risco de maculopatia, de retinopatia por hidroxicloroquina aumenta significativamente após os 5 anos de uso. Combinado? Pessoal, era esse bate-papo que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Agradeço a sua atenção, um forte abraço e até a próxima.